Glória a Deus, a paz do Senhor para todos, amém, amados? Nós vamos orar ao Senhor nesta hora, pedindo a sua bênção para estarmos ministrando a palavra do Senhor ao seu coração. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, no nome de Jesus, te agradecemos pela grande bênção e o privilégio santo de podermos estar na casa do Senhor e prestarmos culto ao Senhor. Obrigada, Deus, por esta comunhão entre os irmãos. Obrigada, Jesus, por fazermos parte da tua família. Nós queremos também, Deus, agradecer-te pelo privilégio de podermos ouvir a tua voz pela ministração da tua palavra. Senhor, e eu particularmente quero registrar minha alegria em poder, Senhor, servir aos meus irmãos. Eu oro pedindo para que em nome de Jesus o Senhor me use e me abençoe de tal forma que eu possa servi-los de forma excelente, para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor me cubra com o sangue do Senhor Jesus Cristo e faça da minha vida apenas um instrumento para abençoar o teu corpo, Pai, em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, que o Senhor deu para esta noite, possa fazer cumprir o teu propósito em cada uma vida, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, amém e amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículos 15 a 18. Nós vamos ler Efésios e Colossenses, amém? Efésios 5, de 15 a 18, fica no finalzinho da Bíblia, e Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Todos já acharam, amém? Diga achei. Ih, se achei, não achou não. Vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo de 15 a 18, e Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 3. Quem achou, diga achei. Achei. Agora senti firmeza, amém? Então vamos começar por Efésios capítulo 5, versículo de 15 a 18. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Vamos ler agora Colossenses. Vamos ir para Colossenses, algumas páginas aí logo após Efésios. Capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vira para o teu irmão e diga para ele assim: você está morto. Agora vamos aliviar, né, essa frase, né? Diga para ele: a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Eu vou estar falando com os irmãos sobre retomando o foco e eliminando as distrações. Amém? Retomando o foco e eliminando as distrações.
Amados, nós estamos vivendo no tempo que já está sendo chamado de tempo novo, uma nova idade escura. Porque existiu o tempo de trevas, né? Lá pelos séculos para trás. E esse tempo que nós estamos vivendo, estas gerações de agora, está sendo chamada desta geração da nova idade escura. E por que razão? Por causa do nível alto de distrações. Amém? Vira para o teu irmão e pergunta para ele: você anda distraído? Essa distração, ela é acionada pelo uso sem limites da tecnologia e também das multitarefas. São um amaranhado de tarefas, um monte de obrigações, de compromissos, que cada vez mais nós nos atarefamos. Como se não bastasse esses inúmeros compromissos, nós começamos também a nos utilizarmos cada vez mais das tecnologias que estão à nossa disposição. E isso tem sido um terrível problema também para a Igreja de Jesus Cristo. Duas das maiores necessidades na vida da Igreja de Jesus tem sido o quê? Foco e disciplina. Diga foco, diga disciplina. Tem sido foco e disciplina. Essas são as duas maiores necessidades. E exatamente por causa dessas inúmeras distrações e das inúmeras tarefas, né, as multitarefas, que cada vez mais nós nos acumulamos, não está havendo nem foco, nem disciplina. Nós precisamos entender o quê? Que essas distrações, com o auxílio da mídia, com o auxílio de todas essas tecnologias que estão à nossa disposição, têm promovido desvio de atenção, que são exatamente as distrações, né? Motivação e prioridades na vida do crente tem desviado a atenção do crente para as suas prioridades. Resumindo, o mundo tem sufocado a nossa vida espiritual. E por causa disso, nós acabamos por fugir da presença de Deus. Estamos cada vez menos disponibilizando o nosso tempo na presença do Senhor. Cada vez menos nós estamos entregando para Deus tempo, entregando para Deus um tempo com qualidade. Essas distrações são a causa principal da situação dos problemas da igreja atual. Não é o pecado que tem roubado a igreja de Jesus neste tempo, mas são as distrações que nos levam a atender às tentações, aceitá-las, e aí acabamos caindo no pecado. Não são os pecados, mas são as distrações. Nos distraímos e não podemos vigiar. Acabamos por cair na tentação e ficamos à mercê de sermos condenados. Amém? A tecnologia fez com que a distração se tornasse onipresente. Quem é onipresente? É o nosso Deus. É um dos atributos de Deus. Onipresença. Isto é, está presente em todos os lugares. A tecnologia, né? A mídia, de uma certa forma, tudo isso que a gente tem visto acontecer, as distrações, estão em todos os lugares. Virou onipresente também, em todos os lugares. Se você vai para o seu carro, a primeira coisa que você faz é ligar o aparelho ali para ouvir uma música, enfim. Ou então, se conectar através do seu celular. Se você vem para a igreja, infelizmente, né, até mesmo dentro da igreja, não tem havido vamos chamar assim, uma folga
para os aparelhos de celulares e para a tecnologia. Nós estamos constantemente conectados, né? Nós acabamos de dar aqui o aviso, né? Os anúncios falando que a igreja está completamente conectada, que você deve estar conectado. Então, por essa razão, é importante, é bom, traz para nós inúmeros benefícios, sim, mas também inúmeras distrações. E são estas distrações que nos fazem perder o foco e a disciplina das quais a igreja do Senhor precisa tanto. Até mesmo em lugares considerados mais tranquilos, né? E que as pessoas iam, tipo uma cafeteria, um lugar para se conversar. Ali também o que é mais usado são exatamente as mídias sociais. Mesmo ali as pessoas reunidas numa mesa, elas acabam se preocupando, né? Se tem Wi-Fi, né, se pode ficar conectado, e os melhores lugares hoje estão sendo qualificados exatamente pelo quê? Para oferecer essa conexão, que você esteja conectado tranquilamente. Então, quando você vai até mesmo reservar um hotel, uma das coisas principais que se perguntam ou eles oferecem é que eles têm, né, internet, né, que você pode usar a internet de forma, né, navegar tranquilamente, sem cair sinal. Aí você acaba por qualificar aquele local como muito bom. E às vezes o local tem tudo de bom, mas porque não tem internet, não é verdade? Você diz, não. Você está indo para tirar férias, você está indo para passear, para, né, ficar no relax da vida, né, para tirar o estresse. Mas o que você exige para reservar um hotel? Que ele tenha internet, Wi-Fi. Senão, fica difícil. Então, essas distrações têm tirado o foco da igreja. Tem tirado o nosso foco de inúmeras coisas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? A Bíblia fala de vigilância, de manter o foco. Um vigilante, por exemplo, uma pessoa que trabalha, né, para estar guardando um local. Quando ele é um vigilante em serviço, ele não pode jamais se distrair. Porque se ele se distrair, essa distração vai acontecer o quê? Irá tirar seu poder de prevenção. Diga, prevenção. Aí explica aquilo que eu falei anteriormente. Nós não estamos podendo nos prevenir contra as tentações, porque estamos muito distraídos, e aí não conseguimos nos prevenir, e aí caímos na tentação, aceitamos a tentação e consequentemente caímos no pecado. O Senhor deseja que eu e você possamos abrir os olhos para estas coisas, tomar cuidado com as distrações. E no sentido espiritual, um cristão, a Bíblia chama a cada um de nós de vigilantes, porque ela nos manda vigiar, amém? Lá em Lucas 21:36, diz assim, você não precisa abrir que está transcrito aqui: vigiai, pois, em todo tempo, diga todo tempo. Em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar, diga evitar. De evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé, diga em pé. De estar em pé diante do Filho do Homem. Amados, a distração tira o meu e o seu poder de concentração e de foco. Quando nós estamos distraídos, nós perdemos a concentração. Precisamos tomar cuidado no culto, porque no próprio culto acabamos tirando a nossa atenção por causa da distração no celular, por causa da distração no ventilador, por causa da distração em outra qualquer coisa. Nós nos distraímos e perdemos o foco. Esse lugar é um lugar precioso para a tua vida, amém, meu irmão? Estas horas que vocês passam aqui são horas preciosas, porque o Senhor te trouxe neste lugar para falar com você, para trazer cura para a sua vida, para libertar a sua vida, para te revelar mistérios que vão pôr em ordem toda a sua vida. Diga amém, eu recebo. Aleluia,
Aleluia. A distração, ela me impede de vigiar. Foco e disciplina são duas coisas indispensáveis para alguém que quer decididamente crescer. Diga, meu crescimento só acontecerá quando eu corrigir o meu foco e a minha disciplina. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo 2, versículo 3 e 4, também está transcrito aqui, você não precisa abrir, diz assim: sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se envolve com problemas dessa vida, já que deseja agradar aquele que o alistou. Amém? Esse se envolver, aquele que milita, isto é, aceitei fazer parte do exército de Cristo, aceitei entrar no corpo de Jesus, igreja dele. Eu devo ficar esperto com relação às distrações desta vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo é isso: você precisa, como soldado, não se envolver com os problemas desta vida, para que você esteja pronto, esteja capacitado para agradar ao Senhor que te alistou. O apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios 9, versículo 23 e 27. A gente não transcreveu, mas o conteúdo destes textos, o apóstolo Paulo está falando do exemplo de disciplina que tem um atleta. O atleta, ele deseja ganhar o prêmio, e para que ele ganhe o prêmio, isso não acontece de graça. Ele precisa ser disciplinado, ele vai ter que exercitar seu corpo, ele vai ter que chegar muitas das vezes quase até a exaustão. Para quê? Para que ele consiga ganhar o prêmio. Aí o apóstolo Paulo, ele fala: da mesma forma, nós cristãos devemos fazer o mesmo. Nos preocupar com a disciplina da nossa vida espiritual. E para termos disciplina, a disciplina começa com foco certo. Eu preciso tomar cuidado com aquilo que está tirando o meu foco de Deus, o meu foco de uma vida no altar de Deus, o meu foco da vontade do Senhor para a minha vida. Porque uma vez que eu tiro o meu foco, acontece o quê? A minha vida começa a ser roubada e privada daquilo que Deus tem de melhor para mim. Diga, eu vou manter o foco certo. Amém, Jesus, aleluia, glória a Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 15, que nós lemos aí no texto inicial, a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo falando: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Diga, eu sou sábio. Aleluia. Queridos, esta palavra é para te motivar a voltar o foco, amém? Então vamos lá, onde devemos voltar o nosso foco? Primeiro, volte o teu foco no teu tempo de relacionamento com Deus, amém? Volte o teu foco no teu tempo de relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 105, versículo 4. Nós vamos ler o Salmo e Lamentações 3:25. Salmo 105, 4. E também Lamentações 3:25. Quem achou Salmo, diga cheia. Salmo 105, 4 diz: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Amém? Vai para Lamentações, fica para frente de Salmo e fica logo depois do livro de Jeremias. O livro de Jeremias é um livro grande, Lamentações é pequenininho, mas fica logo depois do livro de Jeremias. Lamentações capítulo 3, versículo 25. Olha o que diz a palavra do Senhor aí. O Senhor é bom
para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Amém, amados? Para onde devo voltar o meu foco? Volte o teu foco no teu tempo de relacionamento com Deus. Amados, desde o Éden, quando Deus criou o homem, a primeira coisa, vamos dizer assim, que Deus estabeleceu de relacionamento com o homem, foi exatamente essa amizade. Deus estabeleceu um relacionamento de amizade, Ele se preocupou com isso. Logo após criar o homem, Ele não deixou o homem por conta, Ele não deixou o homem seguir sozinho. A Bíblia diz que Deus quis, diga, Deus quis. A Bíblia diz que Deus quis se relacionar com o homem, e isso é provado por quê? Porque a Bíblia relata que todos os dias, diga, todos os dias, Deus passeava no jardim, na viração do dia, já para o dia virar, no finalzinho da tarde, Deus visitava o jardim e conversava com o homem. Isso mostra que Deus tem interesse em se relacionar conosco. Deus tem interesse em ter amizade conosco. Deus tem interesse que nós oremos, que nós falemos com Ele. A palavra de Deus está cheia de versículos que mostram isso, que o Senhor nos manda buscar a sua presença em oração, buscar a Deus em oração. Lá em Isaías 55:6, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Amém? Amém, meu irmão? Deus está perto de você, diga aleluia. Busque ao Senhor, busque ao Senhor, busque ao Senhor. Ore, abra sua boca para orar, amém? Paulo em 1 Tessalonicenses 5:17, quantos sabem esse versículo tão grande? Orai. Esse versículo é muito difícil, né, gente? Vamos fazer um coral aqui? O que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:17? Vamos fazer uma competição santa. Esse lado que aparentemente está super bem representado. O que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:17? Orai sem cessar. Esse lado, vocês ajudem aqui ou vocês querem ficar sozinhos? Ajuda. Então vamos lá. O que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:17? Orai sem cessar. Palmas para vocês, aleluia. Orai sem cessar. A Bíblia nos exorta. Deus quer que oremos, Deus quer que o busquemos. A palavra está cheia de versículos para que nós voltemos o nosso foco para o relacionamento com Deus. Amados, as inúmeras distrações estão tirando o nosso foco da oração. Nós não temos tempo para orar, mas temos tempo para responder todos os grupos do WhatsApp. Não temos tempo para falar com Deus, mas temos tempo para postar as coisas no Face, para curtir aquilo que os outros falaram, para reclamar aquilo que os outros postaram. Mas não temos tempo para orar. Todos nós temos que dar a mão à palmatória, amados. Mas essa distração não é somente um fator, um dado de pesquisa. Não é somente isso, essa distração está corroendo a nossa vida espiritual. Essa distração está fazendo Satanás ter vitória nos nossos lares. Esta distração está roubando a convivência familiar. Esta distração está deixando-nos raquíticos espiritualmente e, consequentemente, sem vitórias.
porque é somente orando que somos fortalecidos e abençoados. Diga amém, eu vou voltar a orar. Aleluia. O Senhor deseja, queridos, que eu e você voltemos ao foco da oração, do relacionamento com Ele. Essas distrações da geração de hoje, olha que coisa absurda, isso está num livro de uma americana, e esse livro, ele traz dados e pesquisas sobre a geração atual e as distrações desta geração atual, por causa das multitarefas e por causa da internet, que seria da tecnologia, amém? A geração de hoje tem sido definida como aquela que tem, pasmem, cérebro de macacos. Cérebro de macaco, gente, isso está num livro seríssimo, tá? Que pulam por aí, macaco vive pulando, né? Pula para lá, pula para cá, tá? Coçam-se o tempo todo, ficam se coçando e saltam de galho em galho. Isso é dados deste livro. Essa vida de movimento perpétuo, isto é, não para nunca. Fica pulando, fica agitado. E se está sentado na família, em vez de conversar, não, está falando, está rindo, está não sei o quê, está sempre em movimento. Essa vida de movimento perpétuo remodelou o nosso relacionamento com relação ao tempo e o espaço. Dessa forma, as coisas que antes serviam como âncoras, isto é, como bases para a nossa vida, permitindo que nós formássemos um senso de quem nós somos. As pessoas não sabem a sua identidade, as pessoas não estão nelas, elas não são mais centradas, elas não sabem quem são elas, do que é realmente importante e do objetivo da nossa vida nesta terra. Estão sendo corroídas rapidamente diante dos nossos olhos. A base que forma os nossos conceitos de quem somos, do que devemos fazer, dos valores que devem nortear a nossa vida, tudo isso se perdeu por causa do quê? Desse movimento perpétuo, dessa correria. As pessoas não têm mais identidade, elas não pensam mais para falar, elas pegam o aparelho celular e começam a falar umas monte de bobageira. Não sabem por que estão falando, algumas delas se acham tão poderosas atrás daquele aparelhinho. E algumas estão tendo que responder judicialmente, porque se esquecem que aquilo que fala pode contrariar alguma lei que protege ao outro. Aí se acham muito poderosas. A coisa está muito séria. E o Senhor, Ele está nesta mensagem despertando-nos para o perigo destas distrações. Você não vai se esquecer mais do cérebro de macaco, meu irmão. Nós não podemos ter cérebro de macaco. A igreja de Jesus tem que ser diferente. Ela não pode caminhar na mesma onda, ela não pode caminhar com as mesmas práticas. Segundo estudos, a velocidade deste processo de deterioração está nos afetando não apenas socialmente, mas fisiologicamente e, é claro, espiritualmente. As pessoas estão ficando cada vez mais estressadas e menos criativas. E espiritualmente, elas estão ficando secas e vazias, muito mais egoístas e muito menos amorosas e sensíveis a Deus. Isso é grave. O Senhor deseja que nós abramos os nossos olhos, nos despertemos para esta realidade. As pessoas andam estressadas e não estão conseguindo criar, porque o cérebro está numa velocidade assustadora.
Uma coisa de louco, então não tem como criar, não dá para pensar, porque eu estou pensando, daqui a pouco começa um barulhinho que está me chamando, é o WhatsApp, ou então é o Facebook, ou então é não sei lá mais o que, então está chamando, e você vai ter que dar atenção para aquilo, e aí você não consegue pensar, não consegue criar, não consegue nem mais ter a sua própria identidade. A palavra de Deus diz que Deus chama a mim e a você, para estarmos na sua presença, aleluia. Ele deseja que você pare para falar com Ele, que você pare para buscá-lo. O Salmo 23, o versículo 1 e 2 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Oh meu Deus, quanto tempo faz que você anda pelos pastos verdejantes e pelas águas tranquilas da presença de Deus? Quanto tempo faz que você recebeu o refrigério do Senhor, porque esteve em sua presença? Amados, isso é tão sério, que nós não conseguimos ficar horas na presença do Senhor, 1, 2 horas na igreja, sem estarmos agitados, alguns de nós sem estarmos no celular. E não é no celular acompanhando na Bíblia, não. É no celular vendo se tem alguma mensagem, se alguém postou alguma bobeira. Às vezes até na hora da oração, não conseguimos manter o foco do diálogo, do relacionamento com Deus. Alguns de nós se ajoelham para orar e a mente flutua, voa a milhão, vai para o Japão, percorre todos os países ocidentais, depois percorre todos os países do Oriente, percorre os países da Europa e vai percorrendo os países, e depois você se dá conta: ixi, estou de joelho orando. Distração. O Senhor está te despertando nesta noite. Busca a presença de Deus. Há pastos verdejantes na presença dEle. Há águas tranquilas para você descansar o teu pezinho cansado. Há refrigério para a tua alma, para você crer que há um Deus que cuida de você, e que Ele não é acelerado, Ele chega sempre na hora, no tempo certo da tua vida, para te abençoar, meu irmão. Ele não vive acelerado. Nós, por estarmos vivendo estas distrações, nós não conseguimos ter fé, porque ter fé significa acalmar o coração e esperar. Como vamos esperar com o coração acalmado se estamos acelerados, cheios de distrações? Aí ficamos para Deus assim: e Deus, está demorando. Ah, Deus não ligou para mim, vou fazer outra coisa. Quero dizer para você que Deus te ama, Ele liga para você, Ele tem tudo de bom para a tua vida, e Ele vai fazer sim, na hora dEle, no tempo dEle, para a glória do nome dEle, mas para a tua bênção, meu irmão. Ele diz: buscai-me e vivei. Busca a presença do Senhor. Onde devemos ainda voltar o nosso foco? Volte o teu foco para a adoração ao Senhor. Diga: adoração. Lá no Salmo 95, vai para a sua Bíblia lá, Salmo 95, volta as páginas aí. Capítulo 95 de Salmo, versículo 6. Diz assim: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Amém? Agora vai para o capítulo 29 do Salmo. Volta aí, para trás um pouco. Salmo 29, versículo 2.
Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Amém? Olha o que diz Efésios. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo fala lá no final da Bíblia. Nós lemos Efésios no início, só que agora é o versículo 1. Efésios, é o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém? Queridos, para onde eu devo voltar o meu foco? Volte teu foco para a adoração ao Senhor. Nós fomos criados para adorar a Deus. Amém? Vira para o teu irmão, você foi criado para adorar a Deus. Aleluia. Esta é a maior razão, amados, pelo qual fomos criados, é para adorarmos ao Senhor. E as distrações têm nos roubado a isso. Quer ver só uma coisa muito séria? Nós estamos em culto, e o culto é o quê? O culto é cheio de adoração a Deus. Você adora a Deus de diversas maneiras, não somente na hora do louvor, que estávamos aqui, gritando, pulando, eu estava lá também glorificando, porque dá para ouvir tudo, nós estávamos aqui adorando ao Senhor, mas em todo culto, o culto é um tipo de adoração ao Senhor, o culto é para adorarmos ao Senhor, só nos reunirmos em culto e buscarmos a presença de Deus, já estamos definindo isso, estamos para adorar ao Senhor, mas até mesmo no culto, o nosso foco não tem sido Deus. Nós ficamos no culto, mas com o foco roubado, com o foco distraído. Nós estamos aqui, mas o foco de adorar não é ao Senhor. Dentro da própria igreja, dentro do próprio templo, nós estamos preocupados com as redes sociais. Há pessoas que não conseguem desligar-se do seu celular na igreja. O meu conselho para você é manter esse bichinho ou no seu bolso ou na sua bolsa, trancado a 7 chaves. Já teve um que falou aqui, vixe. Você fala vixe aí também? Manter o celular trancado na sua bolsa, mas trancado mesmo. E avisar para quem estiver do outro lado, de tal hora a tal hora, eu estarei adorando a Deus. Porque, amados, ninguém morreu lá no passado, porque não tinha celular e nem WhatsApp. Na minha época, que não faz muito tempo. Na minha época, não tinha nem telefone fixo. Não é, Maria Otília? Pelo menos na nossa casa não tinha, mas não tinha. A maioria das pessoas não tinham. Eram raríssimas as pessoas que tinham telefone fixo. Era algo, tipo assim, era o valor de um imóvel, quase. Era muito caro uma linha telefônica. Quantos pegaram essa fase que a linha telefônica era caríssima? Ah lá, viu, irmãos? Obrigada. Estou sozinha não, gente. Era muito caro. Quem tinha linha telefônica, tinha condição financeira. Isso era investimento. Eu tinha até uma colega que investiu em umas 6 linhas telefônicas. Para vocês terem uma ideia como isso valia. Porque eram pouquíssimas pessoas. Na minha época não tinha nem telefone fixo, gente. Às vezes a gente tinha que pedir alguém, quando mais para diante, que eu já estava jovem, aí nós tínhamos que pedir alguém para ligar para a casa de uma outra pessoa, no determinado horário, a gente corria para a casa daquela pessoa, ficava esperando o telefonema daquela outra. Entendeu? Eu me comuniquei inúmeras vezes por carta. Quem aqui se comunicou por cartas? Aleluia. Por cartas. Queridos, não morri por isso. Desenvolvi relacionamentos.
Ajudei no desenvolvimento, na lapidação do meu caráter. É importante o relacionamento com pessoas. É importante, mas não conseguimos largar esse bichinho chamado celular. Não conseguimos ficar 2 horas em culto sem olhar neste aparelho. Amados, sangue de Jesus tem poder. Nós não podemos viver neuróticos como esta geração que está estatisticamente debaixo de estudo chamada de cérebro de macaco. Porque estão tão distraídos e ao mesmo tempo tão vazios e sem sabedoria. É por isso que esta geração tão bem informada, mas com um buraco na alma, estão se matando, estão se jogando dos precipícios, estão se jogando dos ricos apartamentos, estão dando atenção para filmes de suicídio. Olha isso, filmes que ensinam a se suicidar, vídeos que ensinam as crianças a praticarem suicídio. Estão tão distraídos que a base é porque destruíram a base da formação, a âncora, que é a base de valores, está sendo destruído por conta do quê? De inúmeras distrações. O Senhor deseja te chamar a atenção para isso, para que você ponha teu foco na adoração a Ele. Não precisamos estar nesta estatística, fazer parte da idade escura. Não, porque Cristo é a minha luz e quem governa a minha mente é Jesus. Aleluia. Não vou viver como um embananado, aquela pessoa toda, sabe, tonta, não se firma, vive completamente divagando, vai falar com a pessoa está dando delay nela, fala, ela responde, não responde, demora segundos, quase 1 minuto para te responder naquilo que você perguntou, está dando delay. Olha o cérebro de macaco, gente. O Senhor quer nos despertar para isso, voltarmos o nosso foco para a adoração ao Deus vivo. O Senhor quer ser adorado por você. Fecha teus olhos, meu irmão, agora. Sossega teu coração, sossega. Fecha teus olhos. Agora levanta as suas mãos para quem podes, com os olhos fechados. E fala uma frase de adoração a Deus, bem linda. Diga aleluia, ou glória a Deus, ou eu te amo, Senhor. Todos de olhos fechados, de mãos levantadas. Você está falando? Amém? Diga para Ele, eu te amo, Jesus. Deus, Tu és maravilhoso. Fala para Ele. Eu te dou neste culto glórias e honras ao teu nome. Senhor Deus, tu és lindo, tu és bom, tu és maravilhoso, tu és tremendo, Senhor. Diga para Jesus o quanto você é grato. Senhor Jesus, diga para Ele, eu sou grato pela minha salvação. Obrigado, Jesus, obrigado, porque o Senhor olhou para mim, porque o Senhor salvou a minha alma. Obrigado, Jesus, porque eu pertenço à tua família. Glorifica, irmão, diga aleluia, mistura com glória a Deus, diga aleluia bem alto agora. Oh, glórias, glórias, glória a Deus. Pode abrir seus olhos. Quantos aqui conseguiram ficar de olhos fechados? Sinceramente, levanta a mão.
Aleluia. Não vou pedir que levante quem não conseguiu, tá bom? Tente de novo. Tente de novo. Você vai conseguir. Amém? O Senhor deseja receber tua adoração. Enquanto adoramos, Satanás bate em retirada. Enquanto adoramos, a tua vitória está chegando. Enquanto adoramos, o Senhor está te revelando mistérios. Enquanto adoramos, o nosso coração congestionado pelo sofrimento começa a receber a glória de Deus e a cura. Adoração, irmãos. Põe teu foco na adoração ao Senhor. Mas ainda, aonde devemos pôr o nosso foco? Volte teu foco para as pessoas. Olha bem para o teu irmão agora. Dá uma olhada nele, aquela olhada boa. Aquela olhada que você vê quem é o irmão, como o irmão está, se está com os olhos secos ou lacrimejando, se está com os olhinhos fundos ou alegres, sabe? Aquela olhadinha para ele. Olha o que diz em Eclesiastes, abre lá, Eclesiastes, fica antes de Isaías, é um livrinho pequenininho, então fica difícil às vezes de achar. Ele fica antes de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Vem Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Isaías. Então, você acha Isaías e volta. Nós vamos ler Eclesiastes 4. Versículo 9 e versículo 10. Diz assim. Acharam Eclesiastes? Tem aí na sua Bíblia? É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Amém? Agora vamos para Atos. Atos capítulo 2, que fica lá para o Novo Testamento. Atos capítulo 2, versículo 44. Todos acharam? Amém? Capítulo 2, versículo 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Amém? Queridos, para onde devemos voltar também o nosso foco? Voltar o nosso foco para as pessoas. As inúmeras distrações têm tirado o nosso foco do outro, das pessoas. Quer ver uma coisa que você e eu vamos concordar? As pessoas cada vez mais elas estão isoladas em seu mundo virtual. Nós estamos às vezes em família, você vai lembrar desses momentos. E na família, os próprios familiares estão assentados numa mesma mesa, comendo da mesma comida, mas todos distraídos no celular. Isso, amados, tem sido tão perigoso. Não estamos nos dando conta de que a falta do foco, da atenção, está nos roubando a família, a felicidade. Lembra que eu falei da vigilância? Que o vigilante, ele faz o quê? Ele evita os problemas. E ele evita por que razão? Porque ele está atento. Ele não deixa acontecer porque ele viu antes. Mas ao contrário de nós, no sentido de quê? Desta vigilância que Jesus mandou. Fique vigilante. O mundo necessita da tua vigilância, porque senão ele vai engolir você. E o que temos visto são famílias, inclusive de cristãos, se perdendo completamente, porque, mas não eram cristãos.
mas não obedecendo a palavra do Senhor. Não estamos à mesa de verdade, nós estamos num lugar de distração. Nós não olhamos uns para os outros mais, nós não damos atenção olho no olho, nós não paramos para ouvir, nós não nos preocupamos em olhar os comportamentos dos nossos queridos dentro da nossa casa. Quantos filhos desses casos que nós temos visto aí, de suicídio e de morte da família inteira, ou de parte da família, pelo próprio componente da família? Muitos desses, para não dizer todos, eles foram vítimas dessa desatenção familiar. Filhos que entram dentro de casa, vão direto para o quarto e lá se refugiam, ou melhor, se esconde, porque refúgio deve parecer para mim e você uma coisa boa. Mas a família não tem sido lugar de refúgio, tem sido um lugar de escuridão também, onde as pessoas também não se enxergam, onde pais e mães estão muito ocupados, e irmãos idem. Então, se tem algum componente da família sofrendo, os pais estão muito ocupados consigo próprios, e para completar, além das multitarefas, estão distraídos com as suas redes sociais. Até no próprio Facebook, volta e meia, tem um post engraçado falando sobre isso. De um bebê saindo de casa, indo embora de casa, porque a mãe não cuida mais dele. Amados, apesar de ser engraçado, que a gente ri, não deixa de ser trágico. Porque essa distração tem nos tirado dessa atenção, de cuidar, de olhar olho no olho. Até no andar, as pessoas denunciam que elas não estão boas. Você não precisa nem de olhar para os olhos. Um filho seu, se ele não está bem, ele não vai andar do mesmo jeito. O andar vai ser diferente. Quando estamos irritados, costumamos pisar fortes, não é verdade? Quando estamos cansados, nós arrastamos. Quando estamos doentes, nós mancamos. Até o andar denuncia o que está acontecendo conosco. Quanto mais o olhar. E principalmente a conversa. Mas como eu vou conversar se nunca estou presente? Estando corporalmente presente, mas emocionalmente não estou presente. O Senhor quer despertar você e eu como igreja de Jesus, porque não existe igreja sem famílias. Amém, amados? A igreja será forte quando a tua família for forte. Amém, meu irmão? A igreja será uma igreja abençoada, boa, fortalecida, quando nossas famílias forem tal qual. Se nós não cuidamos dos nossos filhos, se não sabemos o que está acontecendo com eles, se não estamos vendo o lixo que está entrando na vida deles, como é que nós vamos cuidar? Distração. O Senhor diz para mim e para você: volte o teu foco para as pessoas. A Bíblia em Eclesiastes fala da importância, do benefício que tem nós convivermos uns com os outros. Esse fortalecimento, o abraço, o chorar junto, o carinho, o passar a mão na cabeça, o ouvir. As pessoas querem ser ouvidas. Às vezes estamos com o coração
sufocado de uma emoção que não teve resposta. E não podemos falar com ninguém. Por quê? Porque as pessoas estão muito ocupadas, a começar dentro da nossa própria casa. O Senhor está dizendo para mim e para você: volte o teu foco para as pessoas. Lá em Atos capítulo 2, 44, que nós acabamos de ler, diz que aqueles que criam, eles estavam como unidos. Unidos. Dá a mão para o seu irmão só um pouquinho. Diga para o seu irmão assim: irmão, é assim que temos que andar. Unidos. Eu quero dizer para você que você pode contar comigo. Dá um sorriso de canto a canto de orelha aí. Pode largar a mão do seu irmão. Amém, meus amados? Nós precisamos voltar o nosso foco para as pessoas. A igreja primitiva, as almas que iam se convertendo, elas iam ficando cada vez mais unidas. Amém? Mesmo que o mundo esteja maluco, ninguém quer olhar na cara de ninguém, eu e você vamos ser diferentes. Porque lá em Romanos 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela palavra. Amém? Vocês estão aqui para renovar a mente. Diga: minha mente vai sair renovada hoje, por causa da palavra de Deus. Amém, aleluia. Queridos, onde devemos ainda voltar o nosso foco? Volte o foco no preparo do teu futuro. Quem tem futuro aqui, levanta a mão. Aleluia. Efésios 3, 20. Vamos ler lá. Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20. É um texto lindo, lindo, que deve inclusive estar na sua boca, para que você possa alegrar teu coração enquanto espera a bênção. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, eu estou lendo Efésios 3, versículo 20. Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém? Que lindo, né? Glória a Deus. Agora vamos lá para Jeremias. Quem sabe qual é o texto que eu vou ler? É desta maneira. E agora, Adriano, já gravou? Capítulo 29, versículo 11 de Jeremias. Olha o que diz lá: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia. Diga: eu tenho um futuro maravilhoso em Deus. Aleluia. Queridos, volte o teu foco no preparo do teu futuro. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Oh, aleluia. Queridos, por que o Senhor quer nos falar sobre este foco? Porque nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não têm sonhos. Elas não cultivam sonhos. Elas estão vivendo o aqui e o agora. Tudo bem, são inconsequentes, não pensam no dia de amanhã, não criam nada, não constroem nada. E pior, acreditam que a sua semeadura, mesmo que inconsequente, não vai retornar. Mas vai. Existe futuro para todo aquele que vive um presente.
Então precisamos vigiar quanto a isso, precisamos tomar cuidado quanto a isso. O Senhor quer que você volte o teu foco para o preparo do teu futuro. É você que tem que preparar o teu futuro, meu irmão. O preparo do teu futuro tem que ser com planejamento, tem que ser com sonhos, tem que ser com metas, tem que ser com alvos. Não viva a vida como deixa a vida me levar. Olha isso. Olha isso. É assim que a coisa vai indo, gente. As pessoas não se preparam para o futuro, mas vivem vida leva eu. É assim, dessa maneira. Deus tem um futuro bom para você, mas quem primeiro tem que desejar isso é você. Você tem que pôr foco no preparo do teu futuro. Você tem que estabelecer metas para a tua vida, alvos para você alcançar. Senhor, eu tenho um sonho, o meu sonho é isto, é aquilo, eu coloco diante de Ti, me prepara para ele, Deus, me ajuda na faculdade que vou fazer, nas pessoas que vou conhecer, no trabalho que vou entrar. Senhor, me encaminha para esse futuro. Amados, isto é se preparar. Não pode perder o foco. O Senhor não deseja isso nem para mim, nem para você, porque Ele mesmo nos deu sonhos para sonhar. E Ele mesmo diz em sua palavra que Ele tem coisas boas para mim e para você, que Ele tem preparado um futuro maravilhoso para nós. Você pode dizer: pastor, eu estou numa situação tão difícil que eu não vejo nada. Não é para você ver, é para Deus. Você crê no que Deus vê para você. Amém? Você não precisa ver, creia. A fé não é vendo, a fé acontece crendo. Amém? Então não veja nada, creia que Deus preparou para você coisas maravilhosas. Pede para o Espírito Santo: Espírito Santo, já que eu não consigo crer, me ajude a sonhar até dormindo. E Deus vai fazer isso. Eu lembro que quando menina, eu sonhava que eu ia me casar e ter 3 filhos homens. Olha, desta maneira. E eu sonhava que eu tinha os 3 filhos homens e a mesa era grande. E eles ficavam ao redor da mesa e eu muito alegre e feliz. Tinha um marido lindo, maravilhoso, eis aqui na sua presença. Ele estava assim: só quero ver se ela não vai falar de mim. Olha aí. Amados, o Senhor deseja que você sonhe. E quando eu sonhava, eu vivia lá no subúrbio do Rio de Janeiro, numa tremenda pobreza, sem mãe. A irmã que cuidava de mim, que era minha irmã do meio, que não era a mais velha, abaixo da mais velha, tinha vindo embora para cá, para São Paulo, porque casou-se. Não tinha perspectiva. Estudos, nós estudávamos, mas com muita dificuldade. Mas eu sonhava. E eu colocava os sonhos aos pés de Jesus. Eu pedia para o Senhor ir encaminhando, e o Senhor protegeu, guardou, tirou-nos de lá. Me fez conhecer o pastor Wilson, que não era pastor, era o magrelinho Wilson. E o Senhor foi fazendo o sonho acontecer. Aí você pergunta: pastora, já parou de sonhar? Que nada! Estou sonhando com coisas muito grandes. Falei para Jesus esses dias, lá no escritório da minha casa, orando de joelhos. Eu falei: Deus, eu quero fazer depois desta minha idade, eu quero fazer muito mais do que eu já fiz na minha mocidade, Senhor. Eu quero fazer muito mais, Deus. E fui falando para Ele as coisas que eu tenho sonhado, como pastora, como serva de Deus, na igreja, no meu lar.
Eu fui falando e falando. A Bíblia diz que esse Deus é o Deus que faz o meu futuro acontecer, meu irmão. Então faz o teu também acontecer. O Senhor deseja que você volte o teu foco para o preparo do teu futuro. E Ele começa, sabe como? Como é que você começa preparando o teu futuro? Primeiro crendo, depois buscando a Deus, e depois se deixando levar, não pela vida, mas pelo Espírito Santo, que vai te guiar para a tua bênção. Aleluia. Deixa Deus agir na tua vida. Paulo diz que podemos sonhar e devemos sonhar até mesmo além. Por último, onde devemos voltar o foco? Volte o foco no preparo para viver a eternidade. Oh, aleluia. Olha o que diz João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 e 2. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. E vai lá para o final da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2. Final da Bíblia, esse é o livro final. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 2 e versículo 19. O versículo 2 diz: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Versículo 19. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Amados, onde devemos voltar o nosso foco? Por último, volte o teu foco no preparo para viver a eternidade. Aí alguém perguntaria, mas é preciso se preparar para viver a eternidade? Sim. E eu não estou falando da aceitação a Cristo. Porque para você ir para a eternidade, você só pode ir através de Cristo. Para ter uma eternidade salva, abençoada. Mas eu e você não devemos só nos preocupar com isso. Nós devemos nos preparar de como vamos para a eternidade. O que vamos levar para lá? Pastor, a gente não leva nada, o caixão, mesmo que eu encha de coisa, ele não vai comigo. Não, a Bíblia fala de algumas coisas que você e eu podemos não estar apercebidos. Mas a Bíblia fala de frutos, diga frutos. Mas a Bíblia também fala de fruto. Fala fruto. No singular. A Bíblia fala de galardão, diga galardão. A Bíblia fala de prêmio. A Bíblia fala de coroa. Então tem coisa diferente lá em cima. Fala de frutos, fruto, galardão, prêmio, coroa. Isto significa, ela está mostrando que nossas obras estão sendo vistas, contabilizadas. Deus não é injusto para não ver aquilo que estamos fazendo no seu reino. Amém? Vai haver um prêmio, vai haver um galardão. E nós precisamos estar atentos para isso. As pessoas não se ligam nisso. Deixa, já sou salvo, vou para a igreja, assisto o culto e ponto. Meu irmão, tira o ponto. Tem mais coisas para você caminhar. A Bíblia fala que você deve dar frutos. E qual a diferença, pastora? Deixa eu explicar antes de terminar. Frutos se refere a serviço nos ministérios, na casa do Pai. E fruto significa aquilo que eu manifesto da parte do Espírito Santo, que é uma vida segundo o que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, que nós devemos dar o fruto do Espírito, fruto no singular. Qual é esse fruto no singular?
paz, amor, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Eu preciso manifestar uma vida de santidade, manifestar uma vida cujo fruto do Espírito fique evidenciado, que eu sou de Jesus, que Ele mora na minha vida, que Deus é meu Pai eterno. Amém, igreja? Então, não dê os ombros para isso. Não é só ser salvo, mas eu preciso me preocupar com os frutos. Eu preciso pôr meu ombro debaixo da carga nos ministérios da casa do Pai. E eu preciso também evidenciar uma vida que demonstre que Cristo está em mim, que eu pertenço a Deus, que Ele é meu Pai e eu me pareço com Ele. Eu preciso entender que tudo isso vai me trazer um prêmio, vai me trazer um galardão. O apóstolo Paulo fala da coroa da justiça. Ele diz que a coroa da justiça o aguardava. Ele cria nisso. Amado irmão, põe foco naquilo que é necessário. Cuidado, quando você, por irritação, por causa das distrações que não vigiou, você começar a achar que você pode bater o pé e eu não quero mais servir a Deus, vou sair desta igreja, eu não quero mais porque a igreja só tem problema e não sei o que, não sei lá mais o que. Não é assim que a gente costuma fazer? Em todos os lugares que o ser humano está, tem problemas. Mas se você for um que não der problema, já vai facilitar bastante para o geral. Se você for mais um que se deixou ser tratado, o Espírito Santo vai poder fazer a obra de tratamento nos demais com mais rapidez. Aleluia. Por isso, meu irmão, se preocupe em preparar a tua ida para a eternidade. Põe teu foco nisso. Entrega a tua vida para servir a Deus. Entrega a tua vida para viver uma vida que se assemelhe com Cristo. Se preocupe em se parecer muito com o mundo. Se preocupe em se parecer com aqueles que as pessoas dizem: nossa, esse rapaz, essa pessoa, essa mulher, esse homem é crente. Olha, ele faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Se preocupe, que isso te machuque, que isso mexa com a sua vida para você mudar e entender que Cristo está contabilizando o teu fruto e os teus frutos, e que lá no céu vai ter uma coroa, vai ter prêmio e vai ter galardão. Diga: eu vou receber o meu. Aleluia. Fique de pé, vamos encerrar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.